diz assim: e tu, meu filho Salomão. Salomão era filho de quem? De Davi. Então quem é que está falando aqui? Davi está falando para o seu filho Salomão. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Qual o conselho que Davi está dando a Salomão? Que é para ele conhecer o Deus do seu pai. Isso é um conselho. Aí depois ele fala: e serve. Você conhece ele, conhece o Deus do seu pai. Depois de você buscar o conhecimento do Deus do seu pai, aí você serve ele. Você deve servir com conhecimento. Porque muitas das vezes a pessoa quer servir sem conhecer e não consegue agradar. Você consegue agradar quando você conhece. Conhece o Deus do teu pai e serve com o coração perfeito. Tem alguma tradução aí que está falando diferente? Com o coração perfeito e com a alma voluntária. Alma voluntária aí, você serve o Deus do seu pai voluntariamente, espontaneamente, de boa vontade, com alegria. Você não vai servir emburrado. Eu vou porque meu pai está mandando. Não, você vai servir de forma o quê? Espontânea, voluntária, de boa vontade, com alegria. Então aqui nós só estamos lendo. Aqui é o conselho do pai para o filho. Porque o desejo do pai é que os filhos sejam bem-sucedidos. Não é? Evangelista Moura diz isso. Então, quando o pai vai dar um conselho para o filho, ele dá o melhor que tem. O melhor conselho que o Davi tinha para dar, ele está dando aqui para Salomão. E ele diz assim: e tu, meu filho Salomão. Ele fala de uma forma singular: e tu, meu filho Salomão. Ele está dando um conselho, com muito amor, com muito carinho, de todo o seu coração. Ele chama, porque o seu filho, o Salomão, ia assumir uma grande responsabilidade. Ele ia reinar sobre Israel. E Davi, como o rei que ele já tinha exercido o seu mandato como monarca daquela nação, e agora ele vai passar aquele cargo para o seu filho, e ele pega e chama seu filho em particular e fala: e tu, meu filho Salomão, para você ser bem sucedido no seu serviço, no seu labor, no seu trabalho, diante do povo, diante dessa responsabilidade, diante dessa incumbência, você precisa ouvir o que seu pai tem para te dizer aqui agora. Aí ele diz assim: você deve conhecer o Deus do seu pai.
conhecer. O que é conhecer, irmão? Você vai estudar, é ou não é? Estudar sobre esse Deus do seu pai. Você vai estudar sobre ele. Você vai examinar, fazer um exame, uma investigação sobre o Deus do seu pai. O que é que Jesus falou? Examine as Escrituras, porque você vai cuidar, ter nela a vida eterna. Então, Salomão, você estuda, você conheça, faça um exame minucioso, um estudo, sabe, sobre o Deus do seu pai. Saiba muito sobre ele, saiba muito sobre o Deus do seu pai, saiba bastante, sabe? Então, o que mais aqui? Conheça o Deus. O Deus aqui, esse o aqui é um artigo definido que define. Conheça o único Deus, o seu pai serve, o único Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová. É o nome mais sagrado de Deus, o Deus Jeová. Conheça ele, sabe? Esse Deus, ele é eterno, ele é compassivo, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é que governa sobre o céu, sobre a terra, ele tem todo o poder. Conheça esse Deus que é o Deus que não tem enfermidade, que ele não cura, porque ele é o Jeová. Não tem problema que ele não resolve, porque ele é Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus da provisão. Conheça esse Deus, o Deus do teu pai. Quem que está falando aqui? É um pai dando conselho para seu filho Salomão, porque Salomão estava agora diante de uma grande responsabilidade, e ele, para ter sucesso na sua empreitada, ele tinha que observar o que seu pai está falando. Serve. Nós estamos muitos dias falando sobre o quê? Serve. Tá? Serve ele, sabe? Serve ele, mas não serve de qualquer maneira, não. Sirva espontaneamente, sirva voluntariamente, sirva com alegria, sirva com dedicação, sabe? Então, é isso. Vamos ver lá na Bíblia, em Efésios 6, versículo 7, com a forma, Salomão, que você deve servir a esse Deus. E Deus está falando conosco aqui hoje. Deus está falando. 6 versículo 7 diz assim: olha, servindo de boa vontade. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Você servir de boa vontade, não é servir de má vontade, é servir de boa vontade. Não é que está dizendo aqui? E esses dias eu tenho falado sobre o servo de boa vontade. O que mais? Como ao Senhor, e não aos homens. Serve como se você estivesse servindo o Senhor e não aos homens. Quando o marido faz alguma coisa para a sua mulher, ele tem que fazer como se ele estivesse fazendo para o Senhor.
Quando os filhos fazem alguma coisa para os pais, vai fazer um mandado, vai fazer um trabalho, um serviço, ele deve estar fazendo como se ele está fazendo o Senhor Jeová, o Senhor Jesus. Quando a esposa faz pelo esposo, deve estar fazendo, que a Bíblia diz que tudo que a gente fazer na nossa vida, a gente tem que fazer como a gente está fazendo para Deus. Aí o negócio vai render, porque é Ele que nós servimos. Olha o que está escrito aqui em Efésios 6, e o versículo é o de número 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Nós temos que fazer como servo de Cristo, aquele que está a serviço de Cristo. Eu não estou aqui a serviço de homem. Você não está aqui por causa de homem. Nós estamos aqui a serviço de Cristo. Nós vamos trabalhar 2026 a serviço de Cristo. Não é para agradar homem, é para agradar o nosso Senhor. Porque se nós somos servos, é porque nós temos um Senhor. E o nosso Senhor tem nome. O nome dele é Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nome completo dele. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro. Então, irmão, nós não estamos aqui para trabalhar, não, para serviço. Não, nós não estamos aqui para trabalhar, para se aparecer. Diz que se alguém quer se aparecer, pega uma estaca bem grande e pendura ela no pescoço. Pega a melancia assim, ó, e você pode comer o assunto da melancia lá, põe aqui e faz um boneco. Você se aparecer. Né? Não, mas nós não estamos fazendo para ser visto pelos homens. Vamos ver o que diz aqui o versículo. O 6, versículo de número 7. Servir de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. O 6, não servindo à vista. Não tem ninguém vendo, eu não faço nada. Se for para fazer alguma coisa, limpar um banheiro, ou fazer qualquer coisa, não conta comigo não. Eu sou o homem do microfone. Dia domingo. Não me dê oportunidade também naquele cultinho, não tem ninguém não. E não me dê pouco tempo também não. Moço, está podendo, hein? Nós estamos fazendo para agradar o Senhor. Jesus, o mais famoso que já pisou nessa terra, pregou só para só para a mulher samaritana. Foi ou não foi? Ele, vou pregar só para essa mulher da vida enrolar. Essa mulher é para lá. Não, ele pregou uma das maiores mensagens de Jesus foi para a mulher samaritana, porque ele se revelou a ela. Ela falou: quando Cristo vier, ele vai nos ensinar, tirar todas as nossas dúvidas. Aí Jesus falou: é eu que estou falando contigo. Ele se revelou a ela. Ele não se revelou a fariseu, a saduceu, a Herodes, a Pilato, aos sacerdotes. Ele se revela àquela mulher. É eu que estou falando contigo. Então, irmão, e Salomão, o Davi, fala para Salomão, seu filho: Salomão, serve esse Deus de forma espontânea, de forma voluntária, sirva com alegria, sirva de boa vontade, não sirva para agradar aos homens. Volte a sua atenção para esse Deus. Mas vamos voltar lá no versículo, né? Não, vamos ler o Salmo 100, versículo número 2. Já que nós estamos falando que Davi falou para Salomão: serve.
Esse dia nós fizemos um acróstico, né? Acróstico da palavra servo. O acróstico. Quem estava aqui no dia do acróstico? Tinha vários irmãos. Eu fiz um acróstico dessa palavra aí, onde a gente pega e estuda cada letra. Então, meus amados irmãos, nós estamos estudando na onde? No segundo, 1 Crônica 29, 28, versículo 9. Agora é o Salmo 100, que nós estamos falando do servo. Salmo 100, versículo de número 2. Servir ao Senhor com alegria. É servir ao Senhor. Tem alguém aqui que está servindo o pastor? Está servindo o pastor presidente? O vice-pastor? Não. Está certo que a nossa liderança, eles representam a nossa liderança maior, que é Deus. Mas todos nós estamos a serviço de Cristo. Eles estão a serviço de Cristo e nós estamos a serviço de Cristo. Porque nós temos uma ordem e uma direção que é a palavra de Deus, a palavra de Cristo. E é essa que nós devemos conhecer e observar e praticar. Aleluia. Então, ele diz aqui: servir ao Senhor com alegria. Nós não devemos servir oh meu Deus, está dando a hora do culto, tem que ir para aquela igreja, vem pai que é, sangue de Jesus tem poder. Servir ao Senhor com alegria, já vem de casa já cantando o hino. O culto, irmão, ele não acontece aqui. O culto acontece quando a gente amanhece. Sabia que nós temos que voltar a fazer o culto doméstico? Lá dentro da nossa casa. Não precisa, o culto doméstico não precisa ser aquele cultão assim de 2 horas de duração. Não. O culto doméstico é você pegar um versículo da Bíblia, ler esse versículo, cantar o hino. Se algum filho ou algum membro da família tiver uma palavra para discorrer um pouco aquele versículo, canta o hino, faz uma oração, estamos prontos para ir para o trabalho. Mas só essa coisinha vale alguma coisa? Vale muito. O ruim é quando a gente não faz nada. Então, irmão, nós devemos servir ao Senhor com alegria, chegar na casa do Senhor com alegria, ofertar com alegria, dizimar com alegria, louvar com alegria, pregar com alegria. Já imaginou alguém que vem para a igreja e vai pregar e não tem alegria de pregar? Eu não estava esperando a oportunidade não, o pastor me deu essa oportunidade, mas eu vou ver se eu consigo falar uma coisa aqui, meus irmãos. Eu fui numa pescada e quase que eu peguei um peixe. Tem que vir para cá, moleque, a palavra de Deus. Ninguém quer saber da sua pescada, não. A gente quer ouvir a palavra de Deus. É bomba. Agora, se você falar a palavra de Deus, ninguém também pode te enquadrar, porque você falou o quê? A palavra de Deus. E ninguém pode com a palavra de Deus, senão pela palavra de Deus. Estou achando bom pregar aqui, só que eu estou quase parando também. Então vamos voltar lá no versículo 1 Crônicas 28, versículo de número 9, para nós voltar a falar sobre esse assunto de 1 Crônicas 28, 9, que diz assim: tu, meu filho Salomão, conheça o Deus do teu pai e sirva-o com coração perfeito e com alma voluntária. Sirva. Você tem que conhecer e servi-lo. Aí eu estava falando uma palavra aqui que está lá em Deuteronômio,
Não sei se vocês se lembram do culto passado. Deuteronômio, olha para dizer como é que as coisas vão encaixar. Deuteronômio 19. Deuteronômio 17 e 19. Aqui está uma palavra que eu falei na terça passada. E eu quero reportar porque nós estamos no mesmo assunto. Vocês já observaram que eu falo um assunto, continuo naquele assunto. Quem sabe nós vamos estudar sobre o servo esse ano todinho. Nós estudamos sobre o servo. E tem assunto para falar? A Bíblia é um rio, meu. A Bíblia é um rio, meu. A Bíblia é um rio. Se você disser para mim, eu estou indo ali no Amazonas, fazer o quê? Eu vou beber água dele todo. Alguém vai falar, ó, assim é a Bíblia, ninguém consegue beber ela toda. Que é fonte, é jorrando o tempo todo, se caudalando o tempo todo. Então, a gente não tem assunto quando não lê a Bíblia. E nós temos que ler a Bíblia. Olha o que diz aí em 19, em 17, 19. O que diz aí? E o terá consigo. Vocês se lembram que eu falei sobre isso? E o terá consigo. E o terá consigo. Está falando de que você deve ter uma consigo? Está falando da Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia. Já imaginou um crente que não tem uma Bíblia? Já imaginou alguém que você tem que ter uma Bíblia? Eu perguntei naquele dia e repito aqui de novo. Você já baixou uma Bíblia no seu celular? Tem que já, você tem que ter uma Bíblia baixada no seu celular. Eu tenho algumas traduções. Você tem que ter uma Bíblia falada. Olha aí. Pronto. Você tem que carregar uma Bíblia. Ah, mas eu não baixa, leva um Novo Testamento, coloca. Tem um Novo Testamento desse tamanho. Você coloca no bolso. Hoje facilitou mesmo. Você querer ler uma parte da Bíblia, só você falar lá pro YouTube, Google, que ele manda a Bíblia para você ler. Eu tenho uma Bíblia no meu celular, que eu vou apertando assim no mais, a letra fica grandona, com a letrona, grandona. Aí eu vou ler, sem nem precisar de óculos. E o terá uma Bíblia consigo. Você vai viajar, por que não ler a Bíblia? Você está agora mesmo eu estava ali sendo assistido ali pelo médico. Cheguei lá quase 2 horas, saí agora 7h13. E eu fiquei estudando lá sobre esse assunto, lendo os versículos. Esse assunto aqui que eu estou falando agora. Eu estou preparando a minha mensagem. E lá esperando. Todo mundo agoniado. Eu não estou agoniado com nada, eu estou estudando. Aí eu estudei um pouco de grego. Lá, estudando, e o tempo passou. Então eu estou falando isso para a glória de Deus, para se amostrar. Né? Então você tem uma Bíblia consigo. É o que estou inventando. Olha aqui, ó. E o terá consigo, a Bíblia. E nele, nesse livro, nele. Esse pronome aqui está dando nome a quem? Ao livro, a Bíblia. E nele lerá. Você vai ler ele. Quando é que você vai ler? Todos os dias. Vai ler todos. O que você entende por todos? Pronome que dá nome a todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos. E
que fala da sua vida? Fala aí para mim, ó, por quê? Que é sua. Porque eu não posso ler no lugar da minha mãe. É ela que vai ler. Eu não posso ler no lugar do meu filho. E tu, meu filho Salomão, você busca o conhecimento desse Deus. Vamos ver o que diz lá em Provérbios, capítulo 2. Capítulo 2 do Provérbio. E o versículo de número 2 até o 7. Nós vamos ver aqui como que o conhecimento deve ser valorizado. Valorizar o conhecimento da palavra de Deus. E tu, meu filho Salomão, procura conhecer a palavra de Deus. Conheça o Deus do seu pai. Irmão, se nós voltar a atenção a conhecer esse Deus, a buscar esse Deus, a orar esse Deus, a ver mais esse Deus, o nosso 2026 não pode ser do mesmo jeito. Vamos ver lá 2, o versículo de número 2. O que diz aí? Para fazeres atento à sabedoria, a teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento. É um conselho de pai para filho aí também. É a sabedoria que está falando aí. É a sabedoria que está falando. E se clamares por entendimento, por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, e como a prata a buscares esse conhecimento, como alguém que busca a prata, como alguém que busca um tesouro escondido, a procurares. Então o conhecimento de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela deve ter procurada como o garimpeiro procura o ouro. Você acha que ouro é trem fácil de achar? O garimpeiro, eu vou para o galinho, vou pegar lá um quilo de ouro. Chega lá, vai estar por cima da terra assim, né? Já enche a bacia e vem embora. O garimpeiro, irmão, ele trabalha muito. Não sei se tem alguém que já mexeu com garimpo, mas não é fácil, não. O garimpeiro tem que fazer um esforço para procurando, até encontrar. Então, o conhecimento, Salomão, você tem que buscar. Irmão, mas é bonito. O conhecimento, a sabedoria é coisa bonita. Então, como que nós vamos encontrar? Primeira coisa que você tem que fazer: ler. Ler a palavra de Deus. Tem alguma coisa que substitui a leitura, irmão? Fala aí para mim. O que pode substituir a leitura da palavra de Deus? Um papelzinho? Um bucilivro? Uma meditação do bispo? Ou de um padre? Ou de um pastor? Não. Um panfleto? Nada substitui, irmão, a palavra de Deus. A palavra de Deus é insubstituível. Ela passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. A Bíblia diz que ela nem volta vazia. Você acha que essa palavra que eu estou pregando aqui, ela vai voltar vazia? Vai nada. Eu acredito que tem pessoas aqui que vai começar a ler a Bíblia como nunca leu. E essa pessoa vai se tornar uma outra pessoa. Se a pessoa lê a Bíblia como nunca leu, às vezes as pessoas ficam maratonando lá na Netflix. Não sei quantos capítulos de Netflix, maratonando. Às vezes amanhece o dia. Em casa de pessoas amanhecer é dia. Maratonando. E às vezes a Bíblia ele não sabe nem anotar. Igual a irmã que o pastor chegou na casa dela e o pastor estava sem Bíblia e pediu, e ela tinha perdido o óculos. Ela tinha perdido o quê? O óculos. Aí o pastor pediu a Bíblia para fazer uma leitura, fazer uma oração, e ela saiu, vai em cima, vai embaixo, vai em cima, atrás dessa Bíblia, e ela encontrou a Bíblia. Quando ela encontrou a Bíblia, ela, oh, glória a Deus, aleluia. Tem dia que eu estava procurando meu óculos.
Fala não, estava o óculos. Escondeu dentro da Bíblia. Você acha que ela lia essa Bíblia? Eu fui pregar para um lugar lá no Mato Grosso, que quando acabava o culto, naquela igreja, os irmãos já deixavam a Bíblia no banco que eles sentavam. Cada um deixava a sua Bíblia ali e ia embora para casa. Será que esse povo lê Bíblia? Se a Bíblia deixa no banco da igreja, a Bíblia, irmão, é um livro que nós temos que ler. A Bíblia diz examinar, não é só ler não, examinar as Escrituras, porque vocês vão encontrar nela a vida eterna. Examinar não é de qualquer maneira não. Exame, fazer um exame é fazer uma análise cuidadosamente, uma pesquisa, né? Fazer uma investigação, né? Um estudo, um exame. Examina as Escrituras, lê as Escrituras e lê todo dia da tua vida, da minha vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida já tem um dia certinho para ela cessar. Você sabia que já tem um dia certinho? A Bíblia diz que tem um dia de nascer. O dia de morrer, como é isso na Bíblia? Que fica melhor que vocês falam no bar. Eclesiastes capítulo 2. Ninguém quer, quando fala em morrer, a pessoa fala, quase não sai a palavra. Dia de nascer. E morrer é só questão de tempo. Se Jesus não voltar, morrer é só questão de tempo. Eclesiastes capítulo 2. Eu ainda não achei o Eclesiastes aqui não, mas estou procurando, é que pega sabe. Depois do provérbio, né? Aí. Eclesiastes é o 3, e o versículo é o 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Pensa assim, nariz até um taco de algodão, o ouvido cheio de algodão, a boca cheia de algodão. Ao dia de nascer e o dia de morrer. Então, enquanto nós temos vida, você deve ler a Bíblia todos os dias da sua vida. Eu lembro da história de Miller, aquele pregador grã-bretanho que tinha um orfanato, cuidava de muitas crianças. Ele dá testemunho de 50 mil orações respondidas. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. E quando um repórter veio fazer uma entrevista com ele, perguntou qual era o maior anelo, o maior desejo da vida dele. Quem sabe ele falava, eu conhecer os 7 quedas, que é uma das maravilhas do mundo. Eu conhecer os 7 quedas do Iguaçu, né? Eu conhecer as geleiras do Polo Norte. Qual é o seu maior desejo? Ele falou, é ler mais a Bíblia. Queria ler mais a Bíblia. Porque a Bíblia é o seguinte, não deu, o tempo foi pouco ainda. Irmão, porque a Bíblia é um livro misterioso. Se você não ler, você tem fartio. Mas se você começar a ler, vai abrir a sua apetite. Sabe quantas horas a gente precisa para ler a Bíblia? 72 horas. Você precisa de 72 horas, me pergunta, né? Mas ninguém faz isso porque precisa ir no banheiro, porque precisa dormir. Mas é 72 horas. Se você ler a Bíblia 20 minutos por dia, durante o ano você lê ela toda. Sabe o que falta para nós? Disciplina. Nós somos indisciplinados. Não tira 20 minutinhos que você lê na Bíblia. Quando chegar no final do ano, você vai rolar no Apocalipse. Você perdeu alguma coisa com isso? Você perdeu? Rapaz, eu tive um prejuízo grande. Eu li a Bíblia todo esse ano. No meio do ano eu já tinha terminado. Comecei de novo. Eu pensei que eu ia ler só uma, mas foi 2. Você levou prejuízo com isso? Não. Ganhou. Agora, irmão, se você lê a Bíblia
e orar, o tempo vai passar. E se você não ler e nem orar, o tempo também vai passar. E tudo que você fizer, se você não tiver Bíblia e oração, você está vazio. Cantor que ora, que vem cantar sem orar, é cantor vazio. Cantor que canta sem orar. Por quê? Prova para mim, pastor. Porque a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. Por que tu quer cantar sem orar? Quem canta tem que orar mais que quem prega. Porque quem prega tem às vezes 40 minutos, 30 minutos para pregar a mensagem. Agora quem canta, o tempinho dele é de 5 minutos. Acabou o hino, acabou a oportunidade. Amém. Tem que orar muito mais. Porque você vai entregar, o louvor é uma mensagem resumidíssima. Sem oração, irmão, sem Bíblia. Ah, mas eu sou cantor, não preciso ler a Bíblia. Precisa, moço. Porque a Bíblia é uma fonte de poder e de santificação. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Amém, irmão? E se eu não ler a Bíblia nem orar? Eu vou ser crente velho fraco. Sabe aqueles crentes assim, que se você tivesse um microscópio espiritual para olhar assim, um crente que não ora, nem jejum, nem lê, você ia ver só aquele esqueleto. Lá veio, olha as penumbras da canela. O que acontece? Não lê Bíblia nem ora. Só os esqueleto. Agora aquele que lê a Bíblia, ora e até jejuma, você olha assim, é aquele musculoso espiritual. Se o diabo vir de lá para cá e ele daqui para lá, o diabo já vaga para ali, porque não quer nem encontrar. Quer nem encontrar com aquele crente poderoso. Aquilo lá se dá um brado. E vamos só ler aqui para nós encerrar Deuteronômio 17, né? 17 e 19 diz assim: você terá uma Bíblia consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Para quê? Para aprender, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus. É mais longe se nós continuássemos estudando isso aqui, para você aprender. Lê para aprender, lê para entender. Jesus diz lá em Mateus: quem lê, entende. Quem lê, entende. Mateus 24, 15. O escritor em Apocalipse diz assim: bem-aventurado é aquele que lê. Mas ele diz: mais bem-aventurado ainda é aqueles que ouvem. E mais bem-aventurado é aquele que guarda, que pratica o que aprendeu. E tem pessoa que aprende, ouve, entra por aqui e sai por aqui. Mas aquele que ouve, guarda. O Senhor Jesus disse que é comparado a um homem que edificou a sua casa. Na onde? Foi na areia? Não, edificou na rocha. E a rocha é quem? É Cristo. E assim encerro a mensagem de hoje, em nome de Jesus.